Olá, sou o professor Vicente Júnior, fazendo a resolução comentada do Enem 2022 e vamos aqui para uma questão que é chamada transversal. O texto transversal é aquele que aborda outros temas além daquele necessariamente, central. Manual de orientação. Lembrem que esse é um texto que, enquanto manual, ele faz ali uma perspectiva de gênero que nós entendemos imediatamente como o uso da função persuasiva da linguagem, ou seja, ele promove uma injunção, ele diz algo e a pessoa obedece. Se isso é importante, o comando da questão que vai dizer, mas vocês têm que identificar. O primeiro guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria para ajudar pais e pediatras no desafio de educar nativos digitais. Ou seja, essas pessoas que já nasceram dentro das mídias sociais ou da internet, claro, dentro desse contexto. Até 2 anos, a criança não deve ser exposta passivamente às telas, TV, tablet, celular, etc., principalmente durante as refeições e até 2 horas antes de dormir. Então, estão aqui as orientações para a criança até 2 anos. De 2 a 5 anos, o tempo de exposição às telas deve ser limitado a 1 hora por dia. Crianças dessa faixa etária devem ser mais protegidas da violência virtual, pois não sabem separar fantasia de realidade. E até 10 anos, devem ter acesso controlado a computadores e dispositivos móveis. Crianças de até 10 anos não devem usar TV ou computador no próprio quarto. Então, temos aqui orientações de como educar as crianças, os filhos, mas por faixa etária. Foi o que a gente conseguiu descobrir aqui. E é direcionado a quem? Pais e pediatras, que são os estudiosos das crianças. Então, é um texto que é um manual de orientação e acaba sendo, claro, um texto misto por causa disso. Vamos para o questionamento. O texto sobre os chamados nativos digitais, então está aqui o tema, traz informações com a função de quê? Ou seja, para que é esse texto? Isso é o que é mais perguntado pelo Enem. Para que serve o texto? O que a pessoa queria com aquele texto? Letra A. Propor ações específicas para cada etapa da infância. Nós encontramos isso aqui. Pode olhar a questão das idades que foram propostas aqui. Então, cada etapa, tudo indica que a letra A nos serve. B. Estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. Veja, estabelecer regras são regras ou são orientações? São orientações. Se os pais e os pediatras vão seguir ou não, é outro assunto. Então, o problema é regras seguidas à risca. Redução. Explicar os efeitos do acesso precoce à internet. Veja que o texto não diz o que acontece com essas crianças. Diz como elas devem ser educadas. Então, seria extrapolar, aceitar isso. Determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos. Esse assunto nem está lá, mas os rituais são criados à medida em que eu estabeleço essas regras, principalmente que elas são sobre o cotidiano deles. De novo, um tipo de redução. Educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Veja, as estratégias lá, elas não são necessariamente formativas, mas educar com aspectos que considerem tempo, idade para a formação. Por isso a questão etária, a faixa etária. Nossa resposta então, letra A, porque propõe ações específicas para cada etapa da infância desses seres que são chamados de nativos digitais. É isso aí. Toda vez que vocês lerem, e lerem grifando, anotando, relacionando as informações, pensarem no emissor, na mensagem e até no receptor, eu acho que encontrarão as respostas mais rapidamente e de maneira adequada. Até lá, então, boa sorte para vocês.